E aí, gente, tudo bom com vocês? Tem um rostinho diferente aqui nesse estúdio podcast do Estúdio CUT, né? Eu sei, André Carina abriu espaço para que eu pudesse ocupar este espaço hoje, porque nós estamos no mês da visibilidade trans de janeiro, né? Como acabou de passar no mês passado. E para que a gente possa conversar sobre essa visibilidade, falar sobre essa temática, eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial, a Atena Joy, que é artista e assessora jurídica da APOSP. Atena, seja muito bem-vinda ao nosso Boa podcast. tarde, obrigada pela recepção da CUT, Quero que você se apresente para o pessoal que está nos escutando, nos vendo hoje. do André, do pessoal daqui, adorei. E é isso aí, nós estamos lá, no meu caso, eu estou atuando lá na POSP como assessora jurídica. Eu auxilio os professores, auxilio os advogados, o Val, que é o diretor de lá, que é uma pessoa incrível. E ele, como você falou, tem dado espaço pra gente atuar na sociedade, pra mim, que sou uma pessoa trans, pra Felícia, que é a secretária dele, e eu me sinto muito feliz, muito honrada de estar lá, de estar trabalhando, de estar atuando na sociedade, defendendo as minorias, que os professores também são muito usurpados de direitos, são perseguidos pelo Estado, pela vamos dizer assim, pelo conservadorismo fascista que a gente vive no país Exato. hoje em dia. E E é isso aí, a gente não pode desistir, a gente tem que todo dia levantar, colocar a cara no sol e se jogar para defender a sociedade e também defender nossa causa, né, Aham. nossa sigla trans. Você é a única pessoa trans na PASP? Tem eu e a Felícia também é uma outra menina trans, que é a secretária do Val, e ela trabalha como a mão direita dele, e também, defende os professores, ouve os professores, dá um conselho, eh, ajuda de uma forma plausível dentro da legislação, e a gente atua lá, né. O Estado, todo mundo vê que nós somos pessoas LGBTs e que nós estamos engajadas dentro da sociedade, e não só numa esquina, não desmerecendo as meninas que trabalham na esquina, Uhum. mas que as pessoas trans também têm a capacidade de estar em outros galgando outros espaços. Exato, exato. Eu acho que eu não me apresentei, mas meu nome é Rô Vicente, eu trabalho aqui na CUT também, sou gerente de mídias sociais, das redes sociais, né, e fui convidado aqui pelo André para poder apresentar esse podcast junto com a Atena, né. Atena, eu queria que você começasse me falando como é que você foi parar na Poesp. Quando me falaram que você trabalhava, assessora jurídica lá, eu fiquei bem feliz, e a primeira coisa que eu pensei era: "Ela é professora". Não é, né, então eu queria saber como foi parar lá. Então, como eu acabei de citar, eh fui indicada para estar trabalhando lá pelo Marcos Freire, que é um metroviário do PT, da CUT também, que me ajudou em 2018 quando eu estava desempregada. Que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu já fiz prostituição, já trabalhei com isso também. É uma realidade de muita Trabalhei gente, né. Não menosprezo meninas que trabalham com isso, porque é um trabalho digno como qualquer outro. E, infelizmente, a sociedade também empurra as meninas trans, a população de travestis transexuais para essa realidade. E se a gente muitas vezes não fizer esse trabalho, a gente morre de fome, não tem nem como pagar nossas contas. Muitas meninas por aí dependem disso até hoje. Eu já trabalhei no Transcidadania, já fiz, que é um Legal. programa da Prefeitura de São Paulo, maravilhoso, uma ótima iniciativa. Através desse programa eu concluí meus estudos, e quando acabou o programa, o prazo que eu tinha lá de trabalho, eu fiquei desempregada. Aí o Marcos Freire me ajudou, me conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade de direito que eu fiz, que eu já tinha muito essa vontade, esse sonho de ser uma advogada. Hoje eu estou realizando na PUESP, que eu trabalho lá de assessoria jurídica, só não tenho OAB, mas praticamente eu sou uma advogada lá. Eu faço petições, eu faço RPV, precatórios, auxilio os professores, oriento os professores. Essa semana mesmo a gente está atarefadíssimo até o teto com as questões da atribuições de aulas. Eu até falei para o menino que ele estava tentando encontrar uma data para me encaixar para a gente gravar esse podcast. E devido também a coincidir com a data da atribuições de aulas com o final do mês da visibilidade trans, ficou meio difícil de encontrar um espaço na agenda. Mas estamos lá é uma luta. E eu cheguei lá por conta da indicação do Marcos Freire, quando eu terminei a minha faculdade, que foi um período
muito meio que difícil para mim, porque foi durante a pandemia Uhum. e ele também tinha conseguido para mim um espaço para eu atuar também, que eu já trabalhei também no Sindicato dos Metroviários como estagiária. Foi lá que eu comecei a ter uma ideia mais ou menos de como é essa área do direito, do ordenamento jurídico. Só que como eu falei, foi tudo na época da pandemia. Eu tive ansiedade, porque quem não teve na época da pandemia, Se criou muita coisa na pandemia, né, essa a gente ansiedade. acho que mexeu muito com a saúde mental das pessoas, comigo não Exato. foi diferente. Então meio que eu aprendi, mas eu aprendi com não tão profundamente, não tão 100% como eu deveria aprender. Eu fui aprender mesmo, aí acabou o meu prazo lá do estágio que eu fiz, mais em home office do que presencial, e ele acabou me indicando para trabalhando hoje na POSP. E eu tô aprendendo, aprendi mesmo muitas coisas, ainda estou aprendendo, mas aprendi bastante, o com mais profundidade as questões jurídicas, agora atuando como assessora jurídica do jurídico da POSP. Que legal. Fico muito feliz com isso, de estar lá, de estar defendendo a causa, de estar lutando a favor da nossa sociedade que é muito perseguida, que é muito massacrada. E não é fácil, gente. Tudo é uma luta constante, diária, para que a gente se mantenha sempre firme, sempre com a cabeça erguida. A gente sempre tem que estar reafirmando para os governos, para o juiz, para nossa sociedade, que a gente merece um espaço, que a gente é dignas de estarmos todos os dias lutando, sobrevivendo na sociedade que nos massacra diariamente. Necessária, é isso que eu falo. A Atena, ela cita uma coisa que é muito importante a gente trazer aqui, o Transcidadania, né. O Transcidadania é uma política pública que é inovadora no Brasil, criada pela antiga prefeitura de São Paulo, né, alguns governos atrás, e que ainda existe até hoje, por mais sucateado que esteja sendo, mas ainda existe até hoje, que é uma forma de incluir pessoas trans dentro do mercado de trabalho e também dos estudos. É uma formação que é feita com essas pessoas para que elas possam entrar dentro dos estudos e também ser inserida de alguma forma dentro do mercado de trabalho. Transcidadania ainda existe, então se você tem essa possibilidade de se inscrever, se você é uma pessoa trans travesti que mora em São Paulo e tem essa possibilidade, se inscreva, porque você pode acabar sim conseguindo uma oportunidade de emprego dentro de São Paulo, né, dentro da cidade de São Paulo. Para além disso, a Tena também deu aqui um foco muito grande na prostituição, né. É importante dizer que hoje em dia, dentro da população trans e travesti, a gente tem 90% das pessoas que ainda estão ligadas à prostituição. Como ela mesma disse, a gente sabe que é um emprego, digno como qualquer outro, mas quando é a única realidade que tem dentro da nossa população, isso sim é um problema, né. Então por isso que a gente está aqui trazendo outras formas de trabalho para que a gente possa entender que pessoas trans e travestis deveriam ser bem-vindas em todos os lugares do trabalho, né, em todos os lugares que elas quiserem almejar dentro do seu trabalho, mas a gente sabe que não é uma realidade isso ainda, né, infelizmente. Sim, com certeza, infelizmente, muitas meninas trans ainda vivem só da prostituição, por conta dessas questões de procurar emprego e não encontrar emprego. A prostituição também é uma área muito arriscada, Exato. tem os riscos com a saúde, tem os riscos de da pessoa cair no mundo das drogas. Não é uma vida fácil, porém, é um trabalho digno, porque como eu falei, muitas vezes, inclusive eu quando fazia, se eu não fizesse, eu não teria como nem comer, nem pagar minhas contas. Uhum. É muito importante a gente frisar isso, porque as pessoas elas costumam achar que a gente é, um bando de que a gente não quer fazer outras coisas da vida, que a gente é vagabunda, que a gente é um bando de desocupadas, que a gente vai pra essa vida porque é uma vida fácil, não é uma vida fácil. Repito, muitas vezes as meninas têm que fazer pra sobreviver, pra pagar suas contas, e quando aparece um milagre, uma oportunidade como o programa Transcidadania da prefeitura de São Paulo, de dar uma oportunidade, de pagar um valor Uma simbólico, de quantia. falar de um auxílio para a menina trans terminar seus estudos, para fazer um curso, é uma coisa maravilhosa, é uma oportunidade louvável. Inclusive, eu volto a repetir que foi essa a única oportunidade que eu tive de terminar meus estudos, de mostrar para a sociedade que a minha capacidade de ser uma advogada, jurista, era muito mais do que só
uma prostituta, só uma pessoa que vivia só da prostituição. Hoje eu não vivo mais, não menosprezando esse trabalho, mas graças a Deus eu saí dessa vida. Hoje eu trabalho mesmo só lá na POSP, fazendo Uhum. shows de vez em quando. E eu encorajo muitas meninas que querem terminar a voltar para a escola, a terminar seus estudos, a procurar a prefeitura. Tem a Leonora, que é a coordenadora hoje É dos bacana. LGBT, que ela é uma pessoa trans, que ela comigo é uma pessoa maravilhosa, ela sempre me ajuda, ela ajuda, eu vejo que ela luta em prol da população trans, das feiras de empregabilidade. E se você tiver a oportunidade de vontade de voltar a estudar, volte a estudar, corra atrás. A vida não é fácil, é uma luta diária, como eu falei, só que a gente tem que lutar, a gente tem que galgar espaços e mostrar para essa sociedade conservadora que a gente é muito mais do que só uma esquina, que a gente é muito mais do que só um a marginalidade. Exato. A gente tem muita mais beleza também, né, além disso. Nós somos muito mais que isso, muito bonitas, além de tudo isso. Atena, você falou muito bem, né, sobre a oportunidade que o Transcidadania deu para você terminar seus estudos também, né. Hoje dentro da ANTRA, numa das últimas pesquisas da ANTRA, ela falou que a gente tem 0,02% da população trans travesti que conseguiu terminar o ensino superior, né. Não é uma realidade para nossa população, infelizmente, e eu queria saber como foi para você terminar essa graduação, o que se você sofreu algum tipo de preconceito dentro da graduação, se foi muito difícil esse processo, e como é que foi a sua vontade para isso, né, se já era um sonho antigo seu também? Infelizmente já sofri sim preconceito. Não tanto dentro da faculdade, mas já sofri dentro da nossa sigla, infelizmente. Já ouvi palavras de até de outras trans, até de outras pessoas LGBTs, do tipo: "Ai, você acha que você vai conseguir? Ai, você acha que você vai ser uma advogada? Você acha que você vai conseguir ser secretário?", alguma coisa do tipo. Você sabe que o seu lugar é uma esquina. Eu já ouvi coisas assim, infelizmente, até mesmo dentro da nossa sigla, que tem muitas meninas trans que não acreditam. Acho que de tanto a gente ser É que eu acho que infelizmente a gente é colocado tanto nesse lugar que vivenciar uma outra realidade é uma coisa muito difícil, né, parece que não é possível para as pessoas, né. eu vi muitas coisas do tipo assim, frases desencorajadoras, porém eu nunca desisti, eu fazia mesmo porque era o meu sonho. Eu imaginaria sim que talvez eu pudesse atuar, quem sabe na prefeitura ou sei, em alguma ONG como advogada, defender nossa sigla, nossa causa. E eu digo isso para as meninas, fácil não é. Eu passei pelo período da pandemia, fazendo faculdade, tive ansiedade, mas eu não desisti. A gente tem que lutar mesmo, correr atrás. Eu lembro também de uma coisa, que quando eu comecei para o primeiro semestre, eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro nem para tomar um café, muitas vezes, né, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu já cheguei na faculdade já sem ter dinheiro nem para com um café puro, para comprar um pão, um ovo, para comer um pão com ovo. Mas eu não desisti, quando eu consegui meu primeiro estágio, que o Marcos Freire me arrumou, eu fiquei muito feliz, eu até fiquei emocionada, porque eu vi que ali era o princípio de um futuro de de que eu lutei muito, de um futuro brilhante, de um futuro bonito e que eu mais pra frente, eu sabia que eu poderia usar o meu exemplo para inspirar outras meninas, outras pessoas Uhum. trans. Fácil não é, a sociedade tenta nos desencorajar, muitas vezes até as nossas sigla dentro da nossa sigla a gente também ouve frases desencorajadoras, mas é muito importante a gente lembrar que somos nós por nós. Se você ficar achando que um político de direita ou conservador vai olhar pela gente, não vai, infelizmente não vai. Quem vai olhar pela gente vai ser uma de nós. Então a gente tem que pegar uma na mão da outra, dentro da nossa sigla mesmo, e colocar na nossa cabeça que a nossa união é que tem que fazer a força. E a gente não deve desistir, a gente tem que procurar dar espaço sim, para uma pessoa LGBT, para uma menina trans, e saber que todas nós somos excluídas da sociedade. Já teve lugares sim que eu fui procurar emprego e eu via não, mas isso não me desencorajou. Já ouvi muitos não na cara, já muitas portas já bateram também na minha cara, nessa época aí mesmo que acabou minha transcidadania e eu não tinha mais trabalho. O que que eu fui fazer? Eu fui colocar anúncio, que foi o que me restou, Sim. que eu não ia roubar, eu não ia fazer nada de errado, eu ia fazer o que da minha vida? Até que o Marcos Freire me ajudou, viu minha luta, meu exemplo, que pode ser seguido e outras meninas podem fazer a mesma coisa,
e me consegui uma bolsa na faculdade. Fiquei muito feliz na época, e hoje eu tô aí defendendo os professores com muito amor, com muito carinho, defendendo as minorias, porque foi o que eu acabei de falar, é a gente pela gente. Exato. E quando é que vai se formar uma advogada? Estamos aí pra tirar a OAB, inclusive eu já prestei o concurso Ai, de novo. tudo. Infelizmente eu não passei, mas eu não vou desistir, porque eu não sou de desistir. Exato. E eu já me sinto uma advogada lá, mas eu vou tirar minha OAB, vou ter meu certificado também, meu token, que nem os advogados falam, pra gente peticionar as petições iniciais, defender as causas, as licenças saúdes, as readaptações, os quinquênios, os precatórios dos professores. Também, quem sabe também a mudança de nome das meninas, a retificação, que é Exato. o sonho de muitas meninas trans. E que hoje em dia é muito difícil, né. Lembrando que é uma lei, todas as pessoas trans podem retificar, mas não é de graça, né, gente. Então envolve ali um financeiro bem grande para reaver todos os documentos. Por isso que muitas pessoas trans não fazem essa retificação ainda, infelizmente. Tudo é uma luta, infelizmente. Exato, Mas se eu não me engano, tem algumas ONGs que fazem. A exato, prefeitura tem, faz, se eu não me engano, a tem. Leonora, conversar com ela, assim, É, pedir sempre tem pedido. acessos para poder baratear isso, né, mas a gente Sim. também entende que isso vai de cidade para cidade, de estado para estado, porque os preços sempre mudam. E lembrando que isso é um direito que nós conseguimos, assim como a Exato, criminalização da homofobia, a equiparação à lei de racismo, um direito maravilhoso que a gente vê ainda no Brasil, que a gente está galgando passos lentos para colocar em prática, mas aos poucos a gente está correndo atrás e está conseguindo defender a nossa sigla. Assim também como você falou da ANTRA, infelizmente nosso país ainda é um país que mata muito as pessoas trans, nós somos ainda vítimas ainda da sociedade, também como é um país que todos os dias a gente vê notícia de feminicídio na TV, que é um absurdo isso. As mulheres, infelizmente, nós somos o alvo, infelizmente, da sociedade, com as mulheres trans não seriam diferente. E a gente tem que lutar para parar isso, para reduzir isso. A empregabilidade, sim, a gente precisa, mas uma coisa que a gente tem que conscientizar a nossa sociedade é que parem de nos matar. Temos que reduzir essas estatísticas terríveis de mortes de meninas trans todos os anos. exato. A ANTRA acabou de lançar semana passada, na Semana da Visibilidade Trans, a nova pesquisa delas sobre a transfobia no Brasil, né. Então a gente teve um uma diminuição no tipo de violência em 2025, então foram 80 pessoas trans travestis que foram assassinadas por crime de ódio ano passado, em comparação ao ano retrasado, acho que foi 120, 130, alguma coisa assim, mas apesar da diminuição, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E também é bom lembrar que essas 80 pessoas foram as que a ANTRA conseguiu pesquisar, porque foram de alguma forma denunciadas à Polícia Federal, à Polícia Militar. Então a gente ainda tem todos os outros tipos de denúncias que não foram feitos e de mortes que acabaram acontecendo e que não foram lembradas, foram esquecidas pela própria sociedade anualmente. E como é que a gente consegue acabar com esse tipo de violência, né? A gente tem algumas técnicas. Primeiro, a educação, como a própria Atena trouxe, né? Então, a educação social, fazer com que a conscientização social, fazer com que as pessoas entendam que pessoas trans são pessoas, são humanos e que precisam ser respeitadas e fazer com que essa educação fique dentro de casa. Então, a educação familiar também é uma forma da inclusão, né? Entender que o seu filho, sua filha pode ser uma pessoa trans no futuro e ela precisa entender esse processo como um processo orgânico, natural da vida e está tudo bem. Isso não deveria ser um problema para a família. Mas também a gente precisa entrar na política, né? Quanto mais corpos LGBTs, quanto mais corpos trans a gente tem dentro da política do Brasil, mais direitos, mais cidadania e mais espaços nós vamos acabar tendo. Isso não só com LGBT, né, gente? Não adianta ser LGBT se não tiver consciência de classe. Então, ser LGBT e estar lutando pela classe, estar ao lado da esquerda, entender a potência política e social disso, é importante para que essas pessoas possam, sim, lutar pelos nossos direitos de uma forma mais abrangente para todo mundo, né, Antena? Com certeza, é muito triste de ver numa sociedade que a gente tem que ficar se escondendo, ter que tomar cuidado com quem a gente se envolve, onde a gente anda, porque a gente pode virar uma estatística a qualquer momento. Isso é muito triste. Eu não sei o que que a gente pode fazer mais, além de conscientizar, além de educar as crianças desde pequeno, desde a infância, Uhum. para reconhecer
que a mulher é importante na sociedade, a mulher trans, a mulher em si. Talvez muitos falam, eu vejo até nos jornais esse debate, que se endurecer as penas, talvez dê aconteça um milagre, sei lá, de algum jeito, infelizmente eu não sei. A princípio, eu imagino que a gente tenha que se conscientizar que a nossa sociedade, a mulher é muito importante, nós somos importantes na sociedade. É que eu acho que Muito triste acho tudo que isso que acontece. o ponto tem que ser aonde é que quem foi que criou o problema, né, eu sempre falo isso. Quem foi que criou o problema da transfobia? Foram pessoas cisgêneras. Pessoas trans, nós estávamos vivendo tranquilamente. Infelizmente a gente vive numa sociedade muito misógina, Exato. muito machista, parece que é um mimimi isso. Só que não, as estatísticas diárias mostram os assassinatos de Exa mulheres cis, de mulheres trans. Infelizmente nosso gênero é muito perseguido. então é exatamente essa questão, né, de levar o problema para quem criou ele. Então, entender que a misoginia é um problema de homens e que eles precisam combater esse tipo de problema para que mulheres não possam Vamos continuar morrendo em sociedade. vamos usar uma fala de sensibilização ao Congresso. Quem sabe o Congresso possa, olhar com mais carinho para essa pauta da nossa sociedade nesse momento que precisa muito. E sobre a questão da empregabilidade trans, que é uma coisa muito importante, como eu volto a repetir, no meu caso, eu cresci muito, me expandi na minha carreira por conta do Transcidadania, por conta de um programa que foi uma cota que ocorreu, que foi criado aqui em São Paulo, uma cota incrível. E o que eu digo hoje é que é muito necessário que criem-se outras cotas como essa, não só aqui em São Paulo, expanda-se mais aqui, mas no restante do Brasil, quem Uhum. sabe. Por quê? Porque é esse programa que faz com que as meninas terminem seus estudos, lutem, se identifiquem como uma pessoa útil na sociedade, com uma pessoa que não seja só a prostituição, com uma carreira, uma pessoa importante na sociedade, que edifique sua carreira de vida. Então eu jogo também no ar essa fala, que a nossa carreira de vida precisa de que se crie, que se expandam mais cotas públicas na área da empregabilidade. Sim, você cria mais oportunidades, né, acho Sim, que mais oportunidades. as oportunidades elas acabam não existindo para pessoas trans e é por isso que a gente tem esse número de 90% de pessoas trans ainda nas ruas, se prostituindo, infelizmente, né. Bacana, eu queria mudar agora a nossa vibe. Eu queria falar sobre o outro lado da sua vida nisso. Eu fiquei sabendo que você é taróloga. Ó, eu sou candomblessista, sem Amo. vergonha nenhuma de dizer, eu sou do candomblé, sou do santo, já fui raspado, eu tenho 16 anos que eu sou do santo, só não sou mãe de santo, pai de santo Legal. ainda, mãe de santo. Mãe de santo, vamos Exato. politizar. Embora isso também é uma outra pauta delicada de se colocar na mesa, mas eu ainda não sou, mas eu tô lá no caminho. Esse ano passado eu até dei umas obrigações que estavam atrasadas. Eu jogo E tarô, eu jogo dentro do bruxo. terreiro não há problema nenhum com a transgeneridade. Ou no meu terreiro que eu frequento não, eu Que sou bom. tratada com muito respeito, com muito carinho pelo meu pai, pelo pessoal de lá, pelos meus irmãos, minha mãe de santo. E inclusive eu sou do primeiro terreiro do estado de São Paulo, do terreiro do Pai Baianinho, do Ileaxé Oxum Todemim de Guarujá. Foi o primeiro terreiro tombado pelo patrimônio histórico que chegou da Bahia Que legal. nos anos 50, 60 e depois foram criando-se outros terreiros em São Paulo, e tudo é uma luta também. E é uma outra área que eu também defendo, que eu também tenho um olhar mais sensível, que são as religiões afro, que são as questões de matriz africana, porque nós sofremos muito racismo também, Sim. infelizmente. Total, total. E como é que foi como é que você se ligou ao candomblé, assim, na sua Eu desde criança eu sempre tive uma coisa espiritualista. mas veio de família? Não, não da minha família sanguínea, que Ah, minha tá. família sanguínea, muitos são evangélicos. Mas eu percebia desde criança que eu tinha dons espirituais, e eu não sabia exatamente o que era. Eu já fui até pra igreja evangélica, mas eu não me encontrei na igreja Ah, é evangélica. o né. Infelizmente eu sofria perseguição lá, e aí eu acabei saindo e eu fui muito bem recebido no candomblé. Todos nós erramos uma vez na vida, tá tudo bem. Aí eu fui muito bem recebido no candomblé e
eu percebi que eu tinha um chamado espiritual do orixá. E no candomblé foi onde eu cresci, me expandi, minha mente evoluiu espiritualmente, e eu não me arrependo até hoje nunca de ser do candomblé, de ter me iniciado para o orixá. E no meu caso, não sei se isso serviria para todas as pessoas, mas a espiritualidade da gente, o santo é tudo que a gente tem de mais importante na vida. A gente tem que ter orgulho de dizer que a gente é de uma matriz africana, que a gente tem um pé na negritude, nas Exato. questões africanas. Sim, E eu exatamente. tenho essa, qual seria a palavra mais apropriada? Essa ancestralidade, um pé na ancestralidade. A gente tem que nunca se esquecer que a gente vem de uma ancestralidade e um dia a gente vai voltar para essa ancestralidade. Total, total. Eu jogo tarôs. E aí como é que foi pro tarô? Eu não me divulgo muito nas redes sociais, mas eu sou taróloga, porque eu não gosto dessa coisa de muito de auto se promover. Aham. Mas Mas você eu tira como jogo hobby, tarô. assim? Não digo também hobby, porque não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Entendi. O tarô, o oráculo, a gente lida com a vida espiritual das pessoas, e na nossa casa a gente leva isso muito a sério, por isso que a gente não mercantiliza isso. Eu jogo quando a pessoa me procura, me pede ajuda, mas eu não, de vez em quando eu faço um vídeo, uma coisa assim, tirando cartas, mas não é aquela coisa que eu divulgo isso especificamente nas minhas redes sociais, pra todo mundo: "Venha, me procure", que eu mercantilizo, não. Eu trato como uma coisa sagrada, porque de fato é uma coisa sagrada, Hum. é o sagrado. Que legal. Que bom se encontrar, né, nessa forma espiritual, assim. Sim, Eu acho que poucas pessoas trans acabam tendo fé em si próprio, né. A gente é muito acostumada a não ter fé, né. A sociedade está nos ensina diariamente a gente não ter fé em nós mesmos. E quando a gente começa a ter fé e ter esperança em nós, acho que é um momento de se encontrar também precisamos ter espiritualmente, fé né. sim na gente, no sagrado. No meu caso, eu, se não fosse o meu orixá, o que me tivesse me abraçado não seria ninguém. Se não fosse meu terreiro, minha família de santo tivesse me abraçado também, eu não seria ninguém. E as trans têm que procurar uma religião sim, têm que procurar se encontrar. Muitas acreditam, têm fé, têm sua ancestralidade, não desistam, não deixem de confiar no seu santo, no seu ancestral, porque muitas vezes na nossa solidão da nossa vida são eles que estão do nosso lado, são eles Uhum. que conversam com a gente, são eles que nos mostram um caminho. Exato. E é lindo se ligar a uma religião que historicamente foi perseguida, foi excluída, foi marginalizada, se liga muito com a nossa história, né, acaba se tendo uma conexão também com a nossa própria história, né. Com certeza, com a nossa ancestralidade. É muito importante que a gente saiba que antes de nós, vieram também outras trans ancestrais, Andréa de Maio, Isso. que fizeram história, aquela do casarão Brenda Lee? Brenda Lee, muitos nomes que galgaram espaços que vieram antes de nós, que abriram caminhos para que a gente estivesse aqui hoje. Eu costumo dizer uma fala que eu acho muito bonita e ancestral: "Nós estamos montados nas costas dos nossos ancestrais. E um dia nós seremos os ancestrais que outras pessoas futuramente se montarão nas nossas costas". Ai, adorei. Amei a frase de montação. É, vamos dizer que tudo é uma árvore genealógica ancestral Exato, energética. é. E tá muito ligado também ao fato de você mesmo construir sua própria família, né, tem essa questão, né, tipo, muitas pessoas trans não têm essa ligação familiar com a família sanguínea, porque são expulsas de casa, são perseguidas pelos próprios familiares, então, eu costumo dizer que a gente acaba construindo a nossa própria família, né, a gente constrói Com a família certeza. de amor, a família de amigos, a família de pessoas que estão sempre ao nosso lado, e isso, querendo ou não, também se liga de uma forma à religião, né. Com certeza, a nossa família, eu costumo dizer o que hoje minha família é a POSP, muitas pessoas da noite que me acolhem, muitas artistas que me consideram como afilhada. E também, tem uma trans também, que é uma mãe de santo, que eu tenho uma grande consideração, que é a minha tia Oiaemi, que ela também é militante, ela organiza a parada LGBT de Itanhaém. Ela tem uma história linda também, ela tem um terreiro, ela é uma militante, uma ativista, e eu acho muito linda a história dela. E a gente precisa mesmo se apegar à família, porque
muitas vezes a família sanguínea da gente expulsa a gente de casa, trata a gente como se a gente fosse qualquer coisa, e é na rua, no candomblé, no Se terreiro, constrói no uma mundo família. que a gente vai encontrar uma família. Se construa dentro da sua própria E família. essa família é muito importante, porque ela acaba sendo o alicerce do nossa do nosso psicológico, Exato. Bom, da ó, nossa vida. eu e a Tena, eu tô reparando que eu e a Tena, a gente tem muita coisa em comum. 2 pessoas trans, as 2 trabalham em locais que são sindicalizados, né, você na Poesp, eu na CUT. Nós também eu também tenho uma ligação muito ligeira com a Umbanda, então tem ali uma religião de matriz africana, e nós 2 somos artistas, eu me formei em artes cênicas. E eu queria Maravilhoso. saber como é que qual é o tipo de arte que você faz, e como é que você foi parar nesse meio artístico também? Ai, gente, tanta coisa pra falar. Ó, Ai, eu eu amo. eu já faço shows há 20 anos, há Mas 25 shows anos do quê? De drag? de transformista, de Ah. drag. Na época usavam essa sigla, transformista, mas hoje em dia é drag mesmo. Quebrou-se esse tabu, porque drag não é um gênero, é uma É uma performance manifestação artística, isso. artística que qualquer gênero pode manifestar. E como eu falei, eu também já fiz teatro, Que legal. eu fiz teatro no EPA, Conheço, eita. em 2017, se eu não me engano, antes de eu fazer faculdade, eu fiz teatro, e me ajudou muito, me lapidou, me fez criar coragem pra cantar. Eu também ataco de cantora de vez em quando, que eu tenho até uns singles que eu gravei por aí também, mas não é uma coisa que eu falo: "Ai, vou ser uma cantora", não. Meu sonho mesmo é ser advogada, mas eu costumo fazer isso, cantar pra desafogar a alma, que é um grito da alma, como diz uma amiga minha cantora, que ela é incrível, que é a Diva Mene, que ela falou pra mim uma vez: "Cantar é o grito na alma". E às vezes eu tô sozinho em casa sem fazer nada, eu falo: "Ponho lá um karaokê e canto", mas eu não imaginava que eu serviria pra ser cantora. Aí acabaram me vendo cantando, me marcaram pra fazer shows em alguns lugares, por exemplo, o Thiaguinho do Cabaré da Sicília, acabou pegando, criei até um fã-clubezinho como cantora. Mas na verdade eu sou artista mesmo, performática dos lugares da noite. Divana Montes? A Divana Monteis é a diretora artística do Cabaré da É, eu Sicília. conheço a Divana. Incrível ela também, ela tem todo um burlesque, cabaré, Exato. inclusive eu vou fazer show com ela sábado no Cabaré da Sicília. Olha aí, a gente não sabe que dia que vai ao ar esse podcast, Sábado agora em fevereiro, 6, 7 de fevereiro. exato, mas já passou, ficou Mas pra eu já fiz show, faço show em várias casas da noite de São Paulo, faço muito com a Silvete, que a Silvete é uma madrinha minha também, que é um exemplo de luta, de ativismo no mundo LGBT, de superação. Faço também na Blue Space, faço nas saunas, nas termas, em todos os lugares, no teatro, no SP Transvisão, com a Dali Roses, também, que é uma trans, também que é ativista, que é a rainha da Praça Roosevelt. uhum. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou uma guerreira também da noite, embora infelizmente a noite está acabando, foi até comentei com o menino daqui hoje que tá escasso, não tem mais tantos shows, não tem mais tantas coisas. É é muito triste isso, porque o mundo está mudando, as novas gerações que estão chegando, elas não têm mais esse olhar de empoderamento da arte drag, que a arte drag na época que eu comecei era uma luta, era uma forma de você se mostrar para o mundo e conquistar o seu espaço e também lutar contra o preconceito. Hoje não tem mais isso, hoje em dia parece que banalizou, tudo é nada contra, assim, mas hoje em dia as baladas, as boates, o povo vai mais pra se drogar, não vão mais pra assistir um show, não vão mais pra valorizar a arte, e tá tudo se acabando, infelizmente. Mas eu ainda faço esses shows em alguns lugares que mantém a arte, e eu acho que a arte tem que ficar viva na gente, porque a nossa vida é uma arte, a vida é Exato, um teatro. a vida é um teatro. Acho que também essa escassez, ela é um legado da pandemia, né, a gente teve ali 2 anos, né, 2, 3 anos que acabaram ecoando muito para o meio artístico, né. Isso. Até 2020 eu trabalhava só com arte, né, depois eu fui me entender dentro da comunicação como uma forma também de conseguir dinheiro, porque Com certeza, infelizmente da pandemia pra cá, muitas casas fecharam, muitas artistas até morreram, nomes da noite, como por exemplo a Miss Biá, que era uma pessoa incrível, e
foi tombando e foi ficando escasso. Já estava difícil um pouco antes da pandemia, mas depois da pandemia para cá parece que piorou mais ainda a situação da noite, da vida artística LGBT das grandes metrópoles. E é isso aí, ou mesmo assim a gente não desiste, a gente não pode desanimar, e a gente incentiva as pessoas a valorizarem a arte drag, a comprarem um ingresso e assistir um show de drag no teatro, no stand-up comedy, porque muitas drags ainda vivem da arte, precisam disso. Então, a arte salva. Eu posso te dizer que muitas vezes a arte me salvou também. Uhum. É, a arte salva. Eu acho que a arte é o eu costumo dizer que, as pessoas sempre falam, né, tipo: "Ah, a arte vai acabar. Ah, porque agora tem IA e a inteligência artificial vai acabar com a arte". Eu falo: "Cara, a única coisa que vai sobreviver a tudo e a todos é a arte". É impossível acabar com uma coisa que a gente precisa se expressar para poder gostar, para poder apreciar, para poder se trocar. Então a arte é uma forma de troca do ser humano. A arte é muito importante, a arte é uma forma de você fazer até um ativismo, até um protesto. Sem a arte, a gente não é nada no mundo. Tanto que, infelizmente, tem políticas aí ditatoriais que, censuram a arte. Por quê? Porque a arte é uma coisa da alma, é a manifestação da alma. A gente não vive sem arte, é uma coisa muito importante. Total. E sabe uma outra coisa que a gente tem em comum? Você é de Gêmeos, não é? Sou de Eu gêmeos, também geminiano. Olha, ela é perigosa. sou. Aham. Perigosa não, gente, que o povo tem um preconceito com o nosso signo. Ah, Mas eu te a gêmeos entendo, é pô. muito necessário. Eu costumo dizer que é o pior e o melhor signo ao mesmo tempo. Porque nós temos lados muito bons e muito ruins. Então tudo bem, é a vida. Você é de qual dia? Eu sou quase taurina, eu sou do dia 22, do segundo dia de Gêmeos. Legal. Mas eu costumo dizer que todos os signos são importantes, não só o nosso, não só um outro ou outro. Gêmeos foi o signo que trouxe a comunicação para o mundo. Exato. Então a gente tem essa coisa da comunicação. A comunicação é a nossa vitória, mas a comunicação também pode ser a nossa derrota. Mas ninguém vive sem a comunicação é muito importante no mundo. Sim, Pare com sim. esse preconceito com os Por gêmeos. favor, Isso daí não gente. é Chamando a gente de falsa, que é isso? toda questão de caráter ou alguma coisa do tipo, não é do signo. Isso eu acho que é da pessoa. Exato, Cada total. pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua personalidade. Exatamente. Você, você acha que o seu signo, Gêmeos, ele te trouxe essa facilidade de comunicação também com as pessoas? Isso também sempre foi recorrente na sua vida? Você se entendeu como uma pessoa que se comunicava facilmente em algum momento? Então, eu acho que não tanto a questão, talvez, não sei se isso é o signo de Gêmeos, porque eu nunca fui tão comunicativa assim, eu vou revelar uma verdade, eu nunca fui tão comunicativa. Uhum. Eu ficava nervosa, eu também tenho um pouco de as pessoas constataram isso, meu pai de santo, porque algumas pessoas me falaram, eu sou um pouco TDAH, eu tenho até antes era pior, agora eu aprendi a lidar com isso. Aquela questão de quando eu tinha que falar em público, quando eu tinha que gravar algum texto, o teatro me ajudou também. Eu travava, eu esquecia tudo, eu ficava nervosa e a comunicação ia para o saco. Então, o que me ajudou mesmo nisso foi meu aprimoramento, foi a faculdade, foi os cursos, Sim. foi o dia a dia, foi uma leitura, um estudo, porque não adianta a gente achar que a gente vai se comunicar sem se preparar para isso. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, As pessoas acham que comunicação é uma coisa fácil de a se gente ter, tem né, que na vida. correr atrás, se preparar, tudo é uma preparação, tudo é uma lapidação. Total. E para que a gente possa ir finalizando a nossa conversa, eu queria falar sobre o mês de janeiro da visibilidade trans, né. A gente acabou de passar por um mês que aonde no dia 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Há 22 anos atrás, né, essa data foi criada com a presença de algumas travestis lá no Congresso, em Brasília, levando o tema "Travesti é respeito". Então a gente precisa naquele momento elas estavam querendo não só uma política pública, mas também uma data que fosse lembrada anualmente, a importância de trazer esse tipo de assunto. E eu costumo dizer que visibilidade nunca nos faltou, amores, mas o tipo de visibilidade que nós temos é o que a gente está querendo reivindicar, né. Vocês sempre souberam os nossos corpos, sempre tiveram viram os nossos corpos nos jornais, né, falando que fomos mortas, depois desrespeitando os nossos nomes sociais ou os nomes que estavam mesmo já retificados nos nossos documentos. Tivemos a visibilidade também
na rua, né, quando com a Operação Tarântula, onde a gente teve muitas travestis que morreram dentro da ditadura militar. Então visibilidade nunca nos faltou. Nós sempre fomos vistas, mas como é que essa visibilidade aconteceu pra gente? Essa visibilidade aconteceu de uma forma asquerosa, de uma forma perseguidora, de uma forma que matou muita gente e que infelizmente vai continuar matando muitas pessoas para que a gente possa ocupar um lugar mais respeitoso dentro da sociedade. Esse tipo de visibilidade a gente não quer mais. O tipo de visibilidade que a gente está lutando hoje em dia é para que a gente possa conseguir conquistar cada vez mais lugares de poder dentro da sociedade, como a gente está vendo travestis e pessoas trans ocupando aí o Congresso, deputadas federais, estaduais, senadoras e tantas outras. Mas também uma visibilidade dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado educacional, para que a gente possa ter um futuro digno como pessoa dentro da sociedade. E aí como é que a gente faz, Atena, eu queria mandar essa pergunta para você, para que a gente não tenha, apenas essa data em janeiro, mas sim lembrar dessa importância do ano inteiro, né, a importância de trazer visibilidade positiva para corpos trans. Só volto a repetir, é muito importante que sejam criadas mais cotas. Eu vi esses dias que foi criado A algumas cota trans, cotas na para verdade. alguns empregos, alguns trabalhos, alguma coisa assim, muito lindo, muito maravilhoso. Sim, Que continue assim, que sejam criados mais cotas de empregabilidade, de faculdade, que outras trans se tornem doutoras, se tornem médicas, se tornem psicólogas, se tornem o que quiserem. E galguem espaços na sociedade e vençam, para que a gente seja bem vista, para que a nossa visibilidade seja como vitoriosas, como glamurosas, aquela visibilidade que a gente tinha nos anos 90, que volte a ter mais essa visibilidade boa, não a visibilidade da prostituta que morreu na esquina, da que sofreu transfobia, essas visibilidades negativas a gente já cansamos disso, a exato, gente não tem mais espaço para isso. Que a gente tenha mais cotas, que a gente tenha mais oportunidades, mais portas abertas, menos exclusão. Até exatamente. pela nossa sigla. A gente precisa, eu volto a repetir, se unir mais. Olha, jogar um olhar mais sensível para isso, que a gente sem a união não somos ninguém. Exatamente. Bom, gente, com este recado final, ficamos por aqui no nosso podcast Estúdio CUT, e trazendo a importância de mais uma vez trazer esse tipo de assunto para dentro do mercado de trabalho, né. Quantas pessoas trans você conhece dentro da sua empresa? Quantas pessoas trans você conhece que estão hoje trabalhando a não ser com prostituição? É bom a gente entender e colocar isso como uma prática para nossa sociedade. Só quando a gente começar a normalizar nossa presença dentro dos espaços, é que a gente vai começar a andar realmente para uma sociedade sem preconceitos. Até eu agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigada. Queria que você mandasse uma mensagem final, se quiser, fica à vontade. Imagina, eu que agradeço à CUT, ao POSP, ao PT, a todo mundo, todas as pessoas de esquerda que lutamos pelo nosso espaço, pela nossa sobrevivência. E eu quero mandar uma mensagem para as meninas trans: não desistam. Se você tem um sonho, corra atrás, lute. Fácil não é, já vou dizer, adiantar, mas tenha força de vontade, não desista, porque uma hora a gente colhe o que a gente planta de bom na vida. Isso daí é uma certeza absoluta. A vida sempre nos devolve o que a gente planta de bom, mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Se você é uma pessoa trans, travesti, transmasculina, não binária, lembre-se, a sua vida importa para a sociedade, por mais que ela fale que não importe. Beijo, gente. Meu nome é Rô Vicente, a gente fica por aqui no Estúdio CUT. Até a próxima.